E aí, né, o cuidado da avaliação postural. Observação e anamnese, tá? Às vezes a postura, o indivíduo na posição estática, ele se corrige ali, tá? Então você tem que ver na normalidade. Por isso que a gente faz testes funcionais, testes de marcha, pega a pessoa em condições naturais dela. Já teve caso de amigo meu, professor, enfim, né? Ele chegasse e mostrar a foto, né? Olha como eu corrigi a escápula da minha namorada. E, consequentemente, ela estava na minha frente e de vestido. Eu falei, caralho, mas eu tô vendo aqui a escápula de todos, sabe assim? Né? Então, por exemplo, assim, então, esse olhar multifatorial que a gente tem que ter. Ah, melhorou na foto? Beleza, mas quanto que melhorou? Qual que é a magnitude da prática dessa melhora que você tem em diversos contextos, no dinâmico, tá? Então, a gente tem que ter um olhar sobre essas questões também, tá? A anamnese é muito interessante, ver se a pessoa já tem algum desvio postural, se ela tem consciência do desvio postural que ela tem, se ela fazia uma atividade. Isso é muito, costumo falar, né? Que às vezes assim na aula de bodybuilding, a maioria dos bodybuilders, não a maioria, mas grande parte é um atleta lesionado. Entendeu? Que o cara começa assim, o cara gostava muito de jogar futebol, teve lesão na LCA. E aí ele já tinha um físico, ele tem esse sangue de competição na veia, de ser atleta, de dedicação, tal. Então ele tem esse ímpeto aí de fazer o treinamento, e aí ele se dedica numa condição que ele tem mais controle. Se ele for jogar bola, ele tem uma capacidade de ter uma relesão ali frente àquela condição. Então ele tem um controle melhor na musculação, ele consegue ali ter um desempenho, né? Ter um desafio atlético, com rotina de treinamento, com rotina de dedicação, com uma carga uma condição que não precisa expor as estruturas à lesão. E aí mas você consegue ter alguns padrões da atividade que o indivíduo exercia, né? Ah, tem um desvio pélvico, por quê? Tinha um padrão muito dominante de função, de ação frequente, era um arremessador, tinha um lado que era mais dominante, então tende a ter uma adaptação escapular frente a essa demanda de forma diferente. Então, essa questão, né? Ou até na própria anamnese. Ah, o que você faz? Tem um cara muito cifótico. Ah, não, eu trabalho, home office e fico 14 horas por dia sentado. Poxa, já tem uma informação do que pode ser. Ah, não, sou um dentista, sou um cirurgião, enfim, tá? Você tem uma ideia. A avaliação postural em si, a padronização do posicionamento, por quê? Lembra, né? Quando você coloca a pessoa às vezes a apresentação muda, se você muda a questão postural, como as pessoas se põem, tá com a mão na frente ou a mão do lado, tá? Fixa ali, vai mudar a apresentação de uma condição escapular específica que possa ter um viés de interpretação. Isso é muito importante. Mudei aqui? Tá. Visualização dos pontos anatômicos, por isso que a gente fala de biquíni ou sunga, ou top e shorts ali, que a gente consiga ter uma boa condição de ver algumas estruturas, né? Escápula, ombro, cervical. Então a gente pede para fazer um coque ali, prender o cabelo, tá? Para a gente conseguir fazer uma análise dos pontos anatômicos. Postura fundamental, que é o quê? A pessoa relaxada, né? Com o braço ao longo do corpo. A gente não avalia a postura com a pessoa na posição anatômica, que são os braços em supinação, né? Braço relaxado ao longo do corpo, pessoa olhando para o horizonte. Isso é interessante. Tempo total da avaliação da inspeção estática, até 15 minutos. Tá? Por quê? Porque quando você fica a pessoa mais tempo, 1 hora a pessoa em pé, lembra que ela pode mudar a atitude corporal dela? A gente não tem essa atividade fusal aumentada, tá? Então a gente pode ter um comprometimento nessa questão da nossa avaliação. E outra coisa também, a gente vai ver as alterações mais significativas, tá? A gente vai ver. Eu gosto muito do professor Lucas Fontanesi, que é um professor da biomecânica, os meninos tiveram aula com ele, que ele costuma falar, se você não viu, a pessoa não tem. Tá? Então, assim, não adianta, se eu estou avaliando a postura do Ortega e ver, Jackson, olha aqui, não tem um pé pronado? Falei, puta, não sei, vamos perguntar para a Bia? Cara, tá? Não é uma coisa que salta aos olhos, eu não preciso dar tanta importância assim, né, nesse contexto da avaliação. E aquilo que salta aos olhos, puta, mas o cara do Ortega é pronado pra cacete. Então tá, vamos fazer alguns testes de estabilização do membro inferior? Quanto isso impacta no agachamento unipodal,
Vamos fazer algumas relações específicas, daí a gente consegue ter um entendimento melhor desse padrão, tá? Beleza, aqui alguns padrões de utensílios, né? O cimetrógrafo geralmente é utilizado, você coloca a pessoa atrás ali do cimetrógrafo para fazer essas relações, né? Ajuda a visualizar a interpretar nessa condição das relações, das simetrias aí das estruturas que você está avaliando. Isso aqui é um jogo da velha, é uma base, né? Geralmente ele tem um saltinho de 1 centímetro, para quê? Para nivelar o solo, porque às vezes a pessoa tem um solo que está desnivelado, enfim, tá? Então esse saltinho ele ajuda a nivelar o salto, e aqui a pessoa sempre tem a base, ó, a mesma distância em todas as vistas. Então, se eu quero colocar a pessoa de frente, ela põe o calcanhar aqui, ó, aqui. Se eu quero ver de lado, coloco o calcanhar aqui, aqui. Então eu sei que tem a mesma distância dos pés em todas as vistas que eu vou avaliar o indivíduo, tá? Então, assim, eu uso de foto um cimetrógrafo que eu criei no PowerPoint, alguns materiais, né? Uma fita métrica, algum lápis. Eu gosto de usar o adesivinho ali para pontuar os pontos, as estruturas anatômicas para fazer correlação. Talvez um goniômetro, eu vou usar o celular mesmo, medidor de nível ali para trazer alguns valores na aula prática. Escoliômetro, né? Você mede a gibosidade, né? Você mede o desvio da coluna no teste D do solo, que é um instrumento validado também para avaliar o padrão de escoliose.